Praticamente o time sub-20 do CSA perdeu por 2-1 para a equipe do Penedense pela Copa Alagoas. Será que dá para cobrar alguma coisa desses meninos? Tá no ar mais um pós-jogo, então solta a vinheta e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa, né? E assim, é um pós-jogo que na verdade não tem muito o que a gente dizer. Obviamente o jogo foi bem ruim, eu vi até o pessoal falando nos comentários, né? Ah, quanto é que tá essa pelada? Ah, que racha é esse? Tudo mais, mas tiveram alguns elementos nesse jogo que é importante a gente vir trazer aqui, tá? Então, se faz importante demais esse vídeo, então já compartilha aí com todo mundo, né, nos grupos de WhatsApp e tudo mais. A gente também vai ver a situação do CSA na Copa Alagoas, né, como tá a situação. E vamos conversar um pouco, dá pra cobrar desses meninos? Eu acho um pouco difícil, né, mas a gente vai falar um pouco e tudo isso hoje e do porquê foi o time sub-20 praticamente, né? Tiveram alguns titulares, mas por que foi praticamente o time sub-20 enfrentar a equipe do Penedense pela Copa Alagoas. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Olha, o seu like não é pra performance do time, não é pra o momento do time, é pra o vídeo. Então, eu não tenho culpa da situação tá desse jeito. Eu venho aqui conversar com vocês pra gente tentar entender o que tá acontecendo, né? Eu também não tô feliz com a situação, tá? Mas deixa o seu like aqui pra o vídeo, por favor, que ajuda demais o nosso trabalho. E tá todo dia, quase todo dia, mas ultimamente é todo dia a gente vindo aqui conversar com vocês e cobrir tudo aí sobre o Centro Esportivo Alagoano. Tamo junto, meu povo, então vamos embora para a análise. Meu povo, no vídeo de ontem eu falei que o CSA viria com um time alternativo. Eu inclusive frisei isso, né? Apesar de não concordar, eu frisei isso, que achava que o time ia ser alternativo. Eu achava que não seria tão alternativo, até falei, né? Vai ser um time menos alternativo do que foi contra o CSE. Eu achava que veríamos mais jogadores da equipe principal. No vídeo eu também falei um pouco, não, esse vai ser o time titular do CSA. Quando eu falava equipe titular, eu queria me referir a time principal, que não deixa de ser titular, mas a gente tem que deixar tudo bem explicadinho. Hoje jogou um time titular, por exemplo, mas esse time titular era praticamente composto por jogadores do sub-20 do CSA, né? Alguns que estão no profissional, mas que não estão tendo muita minutagem, jogaram aqui nesse jogo. E aí o CSA vem com essa nova rota, né? O CSA recalculou a rota e decidiu agora focar tudo no campeonato alagoano, né? Então o Marcelo Cabo, ele nem foi para a partida de hoje, né? Quem comandou foi o Bebeto e praticamente o CSA teve do grupo principal, teve ali o Luan Martins, o Vinícius Popó, aí a gente pode colocar o Jefinho, também o Fernando Castro, né, o terceiro goleiro que agora virou o segundo porque o Yuri se machucou. E só. Tem ali Almir Luan, né, Denilson, que também fazem parte do time principal, mas aí a gente conta como jogadores da base. Então a gente viu um time bastante modificado e por essas modificações, um time que sim, estava treinando junto, mas não como um conjunto, né? Não estavam treinando como um time. Então esse desentrosamento é mais do que natural e a gente viu vários erros decorrentes dessa falta de entrosamento, né? Foi ali os meninos para jogar a Copa Alagoas, porque o CSA resolveu recalcular a rota e agora o time principal vai ficar totalmente focado no Campeonato Alagoano e até que se mude de ideia novamente, agora a Copa Alagoas vai ser jogada pela molecada. Pelo menos assim eu entendi. É errado essa linha de raciocínio do Marcelo Cabo, da direção de futebol, do clube como um todo, tá? Eu não vou colocar aqui um culpado, né? É o clube como um todo. Isso é uma decisão do clube. É errada? Tecnicamente não. Por quê? Porque o CSA tá jogando o Campeonato Alagoano, que é a sua principal competição, que dá vaga à Copa do Brasil, que dá vaga para a Copa do Nordeste
e o CSA pode brigar pelo título, né? Por mais que a gente não veja futebol o suficiente para tal, mas é o que o Campeonato Alagoano, que é a principal competição do CSA no primeiro semestre, oferta. Então, é errado focar todas as forças no Campeonato Alagoano? Tecnicamente, não. Eu faria isso? Não também. E eu vou explicar o porquê, e é algo que eu já venho explicando praticamente a todo vídeo. Eu acho que, primeiramente, o CSA precisa buscar achar um time titular. Eu acho que o CSA ainda não tem. O CSA, nesses jogos todos, eu não lembro de algum jogo que o CSA repetiu escalação. Então, o CSA primeiramente precisa buscar um time titular. O CSA teve bastante tempo de treino, porém, tem determinadas coisas que você só vê disputando as partidas, né? E como a Copa Alagoas e o Campeonato Alagoano tem um nível competitivo muito parecido, eu acho que poderia ser utilizado a Copa Alagoas para você lapidar algumas coisas, né, que você vem trabalhando no dia a dia, e aí você colocar. Se você não fosse colocar o time todo, mas grande parte, tem alguns jogadores do CSA que precisam realmente desse ritmo de jogo. Então, seria uma oportunidade muito grande a Copa Alagoas para você fazer isso. Eu não estou dizendo aqui que é algo punitivo, que tem que botar os caras para jogar. Não, eu estou falando de forma técnica. Eu, João Paulo, penso que a Copa Alagoas poderia ser utilizada para isso. E, de quebra, você ainda continua disputando uma competição a mais, porque o CSA teria 3 competições no primeiro semestre. O Campeonato Alagoano, a Copa Alagoas e a Copa do Nordeste. Porém, foi eliminado da Copa do Nordeste e ficou com Copa Alagoas e Campeonato Alagoano. Por que não você não utilizar a Copa Alagoas e jogar também a Vera? Tentar ganhar o campeonato? Eu faria isso. Eu não vejo problema nenhum. Então você daria corpo ao seu time titular, utilizaria a Copa Alagoas para isso, e de quebra você brigaria por um título a mais. Mas o CSA ainda está nesses problemas, não sabe se vai classificar no Campeonato Alagoano, porque a situação realmente não é boa. O CSA tem 3 jogos e 2 deles são fora de casa, e o CSA ainda não conseguiu performar. Soma-se a isso as outras eliminações e o CSA hoje se encontrar num momento de crise. Essa derrota de hoje, eu consigo criticar os meninos que estavam ali? Não, talvez eu consiga analisar algumas atuações ali. Por exemplo, eu não gostei mais uma vez da partida do Vinícius Popó, né? Eu achei o Jefinho um pouco tímido do jogo. Eu achava que nessa partida ele ia aparecer muito mais. O Eric também abaixo. O Luan Martins, que eu tava até gostando da partida dele, mas as partidas que ele fez, essa foi a pior, né? Pode ter sido pela falta de entrosamento do time? Pode. Mas eu senti falta também daqueles passes para progredir jogada, né? Eu achei que faltou isso do Luan Martins na partida de hoje. Fora as laterais, que ainda foram um problema. Guilherme rendeu, né? Fez aquele golaço. E aí são histórias que o futebol conta, né? O futebol dá a possibilidade de vários roteiros. E esse do Guilherme Rende foi mais um. O jogador tava um ano sem jogar, né, por conta de lesão, voltou hoje e foi premiado com um golaço. A bola desvia, né, mas toda a jogada foi premiada com esse gol, porque ele briga no lance para não perder a bola, ele acredita na jogada, chuta de longe, ela desvia e vai pro gol. Então foi mais do que merecido, foi uma bela história, né, que ele conseguiu contar na partida, mas que para o jogo não serviu de muita coisa. Inclusive, quando ele sai da partida, eu achei que no início do segundo tempo o CSA ficou até um pouco mais leve com ele, porque normal, ele um ano sem jogar, ele estava bem pesado no jogo de hoje. Então, assim, dá pra gente fazer algumas avaliações individuais. Eu estava gostando da dupla de zaga do CSA, né, que no geral não fez uma partida ruim. O primeiro gol não foi uma falha da dupla de zaga. Ali foi um golaço do Penedense, e na minha visão, se eu não me engano, quem estava ali era o lateral direito do CSA. Não sei se era para ele estar ali, mas ele estava. Eu estava gostando da dupla de zaga do CSA até o Denilson fazer o pênalti. Óbvio, foi um lance isolado? Foi, mas foi um lance que não precisava fazer aquele pênalti, né? A jogada estava contada.
Denilson, um bom zagueiro, tá? Que eu acho que vai crescer muito e pode acrescentar no futuro muito ao CSA, assim como o Almir Luan, mas acabou fazendo esse pênalti que, na minha opinião, foi bem complicado. Não tinha necessidade de fazer aquele pênalti, faltou essa malandragem aí ao Denilson nesse lance, mas eu acho que, no geral, a dupla de zaga do CSA não fez uma partida ruim. E um time que estava até conseguindo segurar bem, que diante de toda a situação não estava indo mal, mas acabou perdendo o jogo, tomou a virada do Penedense, que era sim o favorito para a partida, tá? Se fosse o time principal do CSA era uma coisa, mas jogou o Penedense contra a equipe sub-20 do CSA, praticamente, uma equipe que não vinha jogando junto. Não consigo cobrar muito desses jogadores. O Fernando Castro, quase que eu esqueço. Eu acho que ele foi muito mal na partida, não passou confiança, algumas saídas de bola muito ruins, algumas escolhas de defesa, né, na hora de espalmar. Assim, não gostei da partida dele. Para mim ainda, se a disputa é David, Fernando Castro e Lucas, porque o Yuri Senna acabou se machucando, eu acho que essa vaga ainda tá com o David, e aí o CSA pode procurar um outro goleiro para disputar com ele. Hoje, eu acho que ele é o melhor dos três, então não tem para onde correr. Então é isso, não vou criticar a molecada, eu acho que a molecada não fez corpo mole, né? Jogou, não foi suficiente. De novo, o entrosamento pesa muito, então eu não vou colocar essa derrota na conta da molecada. Eu acho que a escolha por ter ido com o sub-20, eu não concordo. E aí você deixa aqui nos comentários se você concorda ou não. A partida contra o Muricy é muito importante. Se o CSA vence, massa. Por isso que eu digo, tecnicamente a escolha não é ruim. Ele tá poupando para um jogo mais importante. Porém, se o CSA perde hoje, como perdeu, e perde contra o Muricy, aí a situação já complica mais ainda. Vamos olhar aqui a tabela da Copa Alagoas para ver como é que tá. Então estamos aqui com a tabela da Copa Alagoas, tá? O Penedense lidera, né, com 6 pontos. O CRB B, né? O CRB tá jogando com a equipe sub-20, tá em segundo com 4 pontos. Aí Cruzeiro de Arapiraca 3, CSE 3, Coruripe em quinto 3, Dimensão Saúde, o próximo adversário do CSA na Copa Alagoas, não tem ponto, né? Tá em sexto. E aqui o grupo do CSA se classificou em 2, tá? Muricy, 6 pontos. Asa, 4 pontos. Céu, 3 pontos. CSA em quarto, com 3 pontos. Aliança em quinto, não fez ponto. E o Zumbi em sexto, que também não pontuou, tá? Então essa é a situação do CSA. E a minha preocupação é essa. Se não for bem no Alagoano, talvez não dê tempo de buscar também na Copa Alagoas. Então é torcer para que esse plano dê certo, né? Que, de novo, tecnicamente não é errado, mas tendo em vista o futebol que o CSA vem apresentando, não é errado também a torcida ficar com o pé atrás. Para não terminar o vídeo num clima muito para baixo, né? Teve um problema lá nos refletores do estádio, que inclusive atrasou pra caramba o início do segundo tempo. E o Severo colocou aqui uma foto. Quem é o eletricista? Né? Porque 500 mil pessoas aqui para consertar aqui o poste. E me arrisco a dizer que grande parte dos que estão aqui não são nenhum tipo de profissional da área. Mas é suco de futebol alagoano, acontece. Né? Agora vamos pra tela grande que a gente conversa um pouco melhor. Então é isso, meu povo. Amanhã tem vídeo, tá? A gente vai falar um pouco mais, repercutir um pouco mais sobre essas escolhas, né? Do CSA em priorizar o campeonato alagoano. Agora, muito provavelmente, a Copa Alagoas vai ser deixada um pouquinho de lado. E aí eu preciso saber de vocês. Continuo fazendo a cobertura da Copa Alagoas? Vocês querem isso? Ou eu foco só no campeonato alagoano e a gente continua tendo vídeo quase todo dia, mas com foco no time principal? Deixa aqui nos comentários que vai ser muito importante essa opinião de vocês. Tamo junto, meu povo. Até amanhã a gente conversa um pouco mais. É isso. Valeu e tchau, tchau.